Boa noite, eu me chamo Jennifer e hoje eu e meu colega GC Oliveira, nós vamos apresentar o conteúdo sobre análise estrutural, especificamente sobre treliças, nós e máquinas, na matéria de mecânica dos sólidos. Bom, começando aqui pela nossa introdução, falando um pouco sobre as treliças e o que elas são em si. Treliças e máquinas são estruturas extremamente importantes na engenharia. Elas são formadas por elementos conectados entre si e por nós. Cada elemento está submetido apenas aos esforços axiais e é o que simplifica muito a sua análise. Nessas imagens, a gente consegue observar bem as treliças, que são justamente essas ligas metálicas que são interligadas umas nas outras. Os nós que a gente se refere nesse caso é justamente o ponto de ligação de uma treliça a outra. É, não sei se dá para dar um zoom aqui muito bem, mas dá para ver nos outros exemplos ali. Então, nessas ligações onde elas se encontram, é o nó que a gente chama. E quanto à máquina que a gente se refere, também é muito parecido com a treliça, só que a máquina ela já é designada para outras áreas de comparação. Então, enquanto a treliça está ligada a pontes, a ferros ou coisas desse tipo, a gente usa a máquina, por exemplo, em áreas mais tecnológicas, como braços robóticos, pode ser também um guindaste, e esses exemplos. Falando sobre treliças simples. A treliça ela é uma estrutura formada por uma barra ligada entre si e pelas extremidades por meio de pinos ou parafusos, ou até mesmo soldados. Então, quando a gente traz a treliça para o lado mais simples, vai ser justamente essa liga metálica de uma forma mais simplificada, no caso, sem exigir tanta estrutura ou tanta performance assim. As treliças planas, nesse caso, são aquelas cujas barras se distribuem em um único plano e, ao mesmo tempo, as forças externas atuam nesse plano. Por exemplo, essa figura que a gente trouxe, que também pode ser aplicada numa figura de uma ponte, por exemplo, como já foi mostrada também nas outras imagens. Quanto mais ela tem esse reforço entre si e repete esse padrão, que faz uma força externa justamente para manter uma força maior na construção, a gente já chama de treliças planas, porque ela já é mais reforçada e exige mais técnica do que a treliça simples. A estabilidade de treliças. Para que uma treliça seja estável, é necessário que cada espaço vazio da treliça esteja circundado por três barras. Veja nos exemplos. Aqui na figura 62 no caso, a gente consegue observar os pontos da treliça. Então, a gente vai ter ali as três barras, os nós entre elas, que corresponde ao ponto 1, 2 e 3, que essas bolinhas seriam os nós em cada uma delas também estão sustentadas por outros três triângulos, que são outras três treliças que fazem justamente esse suporte. Então, a cada espaço vago, vai haver também essa estrutura abaixo, que é o que mantém a treliça interligada. Falando sobre as hipóteses para os cálculos das treliças, a gente tem primeira parte de conceito, né, onde todas as cargas são aplicadas aos nós. Isso vale tanto para as forças ativas como reativas. Em geral, despreza-se o peso das barras. Quando não, o peso é distribuído igualmente nas extremidades. 2. Os elementos são ligados entre si por pinos lisos. Mesmo que a união seja por chapas perfuradas ou por solda, tendo em conta as hipóteses acima,
A barra de treliça sempre terá apenas duas forças aplicadas nas extremidades, que sejam de tração, também a de compreensão. Então, durante toda a estrutura da treliça, existem duas forças que são as que a gente vai calcular, que seria a de tração e a de compressão. Aqui a gente tem um exemplo melhor sobre isso. Quando a gente analisa a treliça, as barras são ligadas apenas nos nós, no caso. Então, a gente começa a justamente fazer essa análise. Aqui a gente tem o exemplo da tração. Primeiro que a gente vai observar, as barras são ligadas apenas nos nós, as cargas, elas estão atuando apenas nos nós também, e cada barra trabalha apenas com o esforço axial. Então, ela pode sofrer tanto a tração quanto a compressão. Nessa figura aqui na esquerda, a gente tem essa barra entre os dois nó, no nó I e o nó J. As forças NK, elas estão puxando essa barra para fora. Então, isso significa que a barra está sendo esticada, e é isso que é chamado de tração. Nesse caso, a convenção aqui usada seria a tração é igual a positivo, ou seja, o NK ele tem que ser maior do que zero. A barra está se alongando nesse caso. Em um exemplo real, a gente pode usar ele como se fosse um cabo de aço sendo puxado, ou nesse caso, falando sobre treliças, né? Justamente sobre um caso de uma barra de ferro metálica, assim. E na segunda figura, falando da compressão, né? A gente vê no lado da direita, no caso. As forças elas estão se empurrando, então a barra está sendo empurrada para dentro. Isso vai significar que a barra está sendo encurtada, e é isso que é chamado de compressão. Aqui na conversão dela, a compressão ela vai ser igual ao negativo, ou seja, o NK ele vai ser menor do que zero. A barra ela já está sendo comprimida, diferente da tração. Então, em ambos casos, né, a gente tem que o NK, que seria o esforço normal da barra, em um lado ele está sendo comprimido e o outro ele está sendo esticado. Então, isso vai aparecer também nos cálculos como a resolução de uma treliça no método dos nós, que mais para frente vai ser explicado também. Bem, dando continuidade aí ao conteúdo, vamos falar um pouco sobre treliças espaciais. As treliças espaciais elas são estruturas formadas por barras conectadas entre si em três dimensões, ou seja, no espaço tridimensional. Então, diferente das treliças planas, né, que a gente viu anteriormente, elas possuem barras e forças atuando em apenas um plano. Então, as treliças espaciais ela trabalham nas direções X, Y e Z. Ok? A forma estrutural mais simples desse tipo de treliça é o tetraedro, que a gente tem aqui o exemplo na imagem. Ok? Ele é uma figura geométrica formada por 4 nós conectados por barras, tá? E essa forma é importante porque ela é naturalmente rígida, né? Ela oferece uma grande estabilidade estrutural, né? Ok, e para mim verificar o comportamento estrutural de uma treliça, né? Para mim verificar isso, eu preciso utilizar uma relação de grau de liberdade estrutural, né? Que é uma fórmula que tem aqui no slide, onde o grau de liberdade estrutural é igual a R mais B menos 3N. O que significa essas incógnitas, né? Que G é o grau de liberdade, é o grau de determinação da estrutura, R é o número de reações de apoio, B é o número de barras da estrutura e N é o número de nós, tá? Então, essa forma ela é utilizada aí para saber aí a relação de grau de liberdade estrutural, ok? Se eu tiver um G igual a zero, isso significa que ele vai ser uma estrutura isostática. Se eu tiver um G maior que zero, isso significa que vai ser uma estrutura hiperestática. Se eu tiver um G menor que zero, eu tenho uma estrutura instável, ok? Temos aqui também algumas hipóteses, né, para cálculo de estruturas espaciais, né. Primeiro aí, as barras sofrem ação axial nos nós. Os nós aí são tratados como rótulas, né. Os nós a gente vai ver um pouco mais explicado na frente, e ao considerar o peso da barra, este é distribuído igualmente nos nós, ok? Então, treliças espaciais também
só conectando com a realidade, entrevistas espaciais elas são muito utilizadas aí em cobertura metálicas, né, torres, estruturas industriais, estruturas aeroespaciais, né. Então, aí são exemplos aí de aplicações, tá? Falando um pouco sobre nós. Os nós, eles são os pontos onde as barras das entrevistas se conectam, né? Eles funcionam aí como uma articulações, né? Ou seja, eles são ideais aí, como as articulações ideais, né? Ou seja, eles permitem a rotação das barras, mas não transmitem momento. Isso significa que a barra de entrevista vai estar sujeita apenas às forças axiais. Ah, quais são essas forças, né? É uma força de tração, que a gente já viu também, que foi explicado pela minha amiga anteriormente, né? Tração que é? É quando a barra é puxada. E uma compressão, né? É quando a barra ela é comprimida, né? Então, esses são alguns exemplos aí de forças axiais. E a análise estrutural, que é muito importante aqui falar, é que a análise estrutural das entrevistas ela é feita principalmente pelo método dos nós, né? É um método de cálculo que a gente vai ter um exemplo aqui mais na frente para explicar também. Então, nesse método, ele analisa cada nó, né, separadamente e vai aplicar as equações de equilíbrio e de estática, né? Citando algumas equações que são utilizadas aí para equações aí de equilíbrio de estática, né? É o equilíbrio horizontal, que é o somatório de Fx igual a zero, e o equilíbrio vertical, que é o somatório de Fy igual a zero, tá? Máquinas. Bem, as máquinas, elas também são formadas por barras conectadas, porém existe uma diferença importante, tá? Nas treliças, as cargas atuam somente nos nós. Já nas máquinas, as forças elas podem atuar aí, tanto nos nós como ao longo das barras, né? Isso aí me diz que as barras elas têm um comportamento estrutural mais complexo, tá? Para a gente entender. E exemplificando, né, aplicações das máquinas, elas são utilizadas em sistemas aí como guindastes, robôs industriais, sistemas hidráulicos e mecanismos mecânicos, tá? Esses sistemas eles transformam força e movimento em trabalho mecânico. Algumas aplicações reais aí de entrevistas nós em máquinas. Bem, podemos citar aí as fontes entrevistadas, as torres das transmissões, as coberturas metálicas, os andaimes, os guindastes, os braços mecânicos e estruturas de esteiras e transportadores, né? São aí itens aí muito importantes aí para a indústria. Agora, vamos falar um pouco aí dos métodos dos nós, né? Onde a gente vai ter um exemplo aí para analisar essa treliça, né? E aí a gente vai aplicar algumas equações aí da estática. Primeiro a gente tem o equilíbrio das forças da direção horizontal, que a gente até tinha adiantado, né? Que é o somatório de Fx igual a zero. A gente vai ter um somatório de Fy igual a zero, tá? Essas são aí as equações aí do equilíbrio horizontal e vertical, tá? Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um exemplo que a gente vai analisar, né? Onde a gente tem um comprimento de base de 6 metros, tem uma altura de 4 metros, tá? Só lembrando aqui, um comprimento aqui entre o nó A e nó B, ok? E aí a gente tem uma altura aqui de A até C de 4 metros, ok? E a gente tem uma carga aplicada aqui de 12 kN, tá? Que é a força aplicada aqui, tá? De 12 kN. Importante aqui já identificar que a gente está tendo a força atuando aqui de vertical para baixo, certo? Tá. A gente vai ter alguns apoios na estrutura, né, que são as figurinhas aqui abaixo dos nós, onde me diz que no apoio A eu vou ter um apoio do tipo pino, que é apoio fixo, né? E aí a gente possui duas reações, né? Tanto na reação horizontal quanto na reação vertical. No apoio B, a gente tem um tipo rolete, que é um apoio móvel. Esse apoio possui apenas uma reação vertical. E o objetivo do problema é determinar as forças internas, né, das barras, AB, AC e BC, entre esses pontos, tá? E essas forças aí que a gente vai identificar, elas podem ser aí de tração e compressão.
como já falado, tá? Então vamos lá, a gente vai calcular aqui as ações de apoio. Primeiro, a gente analisa a travessa inteira, né? Então a gente vai ter os somatórios do momento, tá? A equação do momento é o somatório de m igual a zero, ok? Então onde m representa o momento da força e a unidade de momento é quilonewton vezes m, tá? Então a gente tem aí quilonewton vezes metro. Então aí a gente tem o somatório, primeiro a gente vai calcular aí o somatório do momento, né, a distância da carga até A, nesse caso. Então a gente vai ter o somatório de MA igual a zero, vai ser RB vezes 6 menos 12 vezes 3 igual a zero. Eu tenho essa equação, e aí eu vou descobrir ali a minha incógnita aí é RB, ok? Então, para mim descobrir aí, né, a reação que eu vou ter no apoio B, eu vou ter que aí fazer esse cálculo dessa equação, né? Então a gente tem 6RB igual a 36, RB igual a 6 kN, tá? Então essa é a reação aí no apoio B, de 6 kN. Agora a gente vai ver aqui o somatório aí a questão do equilíbrio, tá? Onde a gente vai ter o somatório aqui primeiro das forças verticais, né? Então, o somatório de Fx é igual a zero, então a gente vai ter RA mais RB menos 12 igual a zero. O RB a gente já sabe qual é o valor, que é 6 kN, então RA mais 6 menos 12 igual a zero, RA vai ser 6 kN, né? Importante, então, no RA eu tenho uma força de 6 kN, no RB eu tenho uma força de 6 kN. Seguindo o nosso cálculo, né? Então agora a gente vai saber qual a geometria dessa treliça, né? Então, primeiro a gente já identifica que, como eu tenho aqui que a metade da base da treliça é 3 metros e a altura é 4 metros, isso aí forma um triângulo retângulo, certo? Então, a gente lembra lá que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras, tá? Então, L igual a somatório de 32 mais 42, L igual a 5 metros. Então, a gente tem aí um comprimento da barra inclinada de 5 metros, tá? E aí a gente vai calcular também aí as relações trigonométricas, né? Que a gente vai calcular o cosseno, né? O cosseno de 3 dividido por 5 e o seno de 4 dividido por 5. Então, esses valores aí a gente vai utilizar para decompor as forças nas barras, tá? Próximo passo aqui, análise do nó. Então, a gente sabe já uma reação do RA, que é de 6 kN, mas a gente não sabe na barra AB quais as forças, né, que atuam na barra B e nem as forças que atuam na barra C. Então, a gente vai descobrir aqui por meio do equilíbrio vertical. Então, o somatório de Fx igual a zero. Então, 6 mais FAC de 4,5, 4 dividido por 5, que a gente viu, né? Igual a gente descobriu aqui, né, no caso do seno, igual a zero. Então, FAC é igual a menos 7,5 kN. Então, aqui eu tenho uma força atuante aqui de sinal negativo, ou seja, quer dizer que eu estou tendo aqui uma compressão. Então, agora na força horizontal, né, a somatória de Fx igual a zero. Então, eu vou ter FAB mais FAC vezes 3 dividido por 5 igual a zero. FAC eu já sei, né, que é uma compressão que eu encontrei de 7,5, menos 7,5. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho que uma força atuante aqui no AB é de 4,5 kN, ou seja, eu tenho uma tração. E, por último aqui, análise no nó A, no nó B, na verdade, né? No nó B atuam em as reações RB igual a 6 kN, que a gente já sabe, descobriu primeiramente, mas aí eu tenho que saber na barra AB qual que é a reação e na barra BC qual a reação. Então a gente aplica aí a somatória de equilíbrio, onde a gente vai descobrir que a força em BC é de 7,5 kN, ou seja, eu tenho uma tração. Então, fazendo aqui um resultado final,
né? A gente dividiu aqui por colunas, onde na primeira coluna a gente tem a barra, tem a força, tem a situação. Então, na barra B, a gente descobriu uma força de 4,5 kN, em uma situação de tração. Na barra AC, a gente tem uma força de 7,5 kN em uma situação de compressão, e na BC, a gente tem uma força de 7,5 kN em uma situação de tração, tá? Então, o que a gente fez? A gente calculou as reações de apoio, a gente escolheu um nó com apenas duas incógnitas, então a gente aplicou a força de Fx igual a zero, né? Forças horizontais e as forças somatórias das forças verticais, e a gente determinou se era tração ou compressão, né? Um exemplo básico aí para a gente entender aí dos cálculos de treliças, utilizando aí o método dos nós. Conclusão. Então, qual a importância, né? Então, uma análise de treliça, nós e máquinas, ela é fundamental para a engenharia, tá? Os métodos do nós e das seções, eles permitem determinar as forças nas barras de forma eficiente. As treliças são estruturas leves e resistentes, muito usadas em construções e máquinas industriais, muito importante para o setor industrial. A análise correta evita falhas, garante segurança e otimiza os materiais, e entender de treliças e máquinas é essencial para qualquer profissional de mecânica, estrutura ou manutenção. Ok? Espero que tenham compreendido e muito obrigado.